De pé, queridos, boa noite, a paz do Senhor. Vire para pelo menos 5 pessoas, dá um sorriso, cumprimente, diga que bom que você veio. Eu tenho uma palavra de Deus, aleluia. Isso, pelo menos para 5, não fique. Aí, às vezes a pessoa vem para a igreja e não cumprimenta, não dá um sorriso, mas na nossa igreja não. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Isso, ainda de pé, vamos ler logo a palavra do Senhor. Que dia maravilhoso, que louvor maravilhoso. Eu sei de uma coisa, irmãos, que naquele grande dia eu quero morar no céu, eu vou morar no céu. Você vai, quem vai morar no céu junto aqui? Aleluia. A igreja será arrebatada e nós estaremos lá. Aleluia. Querido, pega aí 1 Samuel. Eu tenho uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu estou rouco, que eu preguei segunda, terça, quarta, quinta, no aniversário de um pastor, e hoje estou pregando novamente, mas aprove o Senhor trazer uma mensagem hoje aos nossos corações. Eu quero que você fique atento, é final de ano, Deus está trazendo direções. Você crê nisso? Deus está trazendo muitas direções na minha vida, e hoje Ele vai também trazer direções nas nossas vidas hoje à noite. 1 Samuel, capítulo 9, nós vamos ler apenas o versículo 1 a 3. Já está aí na tela. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, anote aí na sua Bíblia, deixa aberta, nós vamos ler aí vários versículos. Diz assim a palavra de Deus. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se, ou em outras versões, perderam-se. Diga comigo, perderam-se. Essa versão é extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispões, e vai procurar o quê? E vai procurar as jumentas. Coloque a Bíblia aí no seu banco, fique de pé. Vamos agradecer por essa presença gloriosa, por esta palavra gloriosa, pela presença do Espírito Santo. Irmãos, eu não sei você, mas eu já sinto o Espírito Santo de Deus aqui, aleluia. Maravilhoso Deus, te louvamos, obrigado Senhor por essa doce presença, alaxurianda. Obrigado Senhor, porque até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu sei que existe algo de novo, Senhor, nessa noite. Venha descortinar, Senhor, os teus mistérios. Fala com este homem. Fala, Senhor, comigo. Fala com esta mulher. Fala com esta família, Senhor, o secreto da tua palavra. Que não seja eu, Senhor, que eu possa diminuir aqui, mas que o Espírito Santo, que o teu nome apareça aqui nessa noite. Oh Deus, fala Senhor, é a tua palavra que nós queremos ouvir, é a tua voz, oh Espírito Santo. Fala Senhor e brada através da tua palavra, em nome de Jesus. Sente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos, Deus tem ministrado ao meu coração, essa época aqui, povo, preste muita atenção na introdução dessa mensagem. O povo que o tempo todo tinha a oportunidade de ter o direcionamento de Deus, o povo ali que no deserto foi sustentado por Deus, o povo que tinha o seu líder Samuel. Agora ele começa a olhar, o povo começa a olhar em sua volta, e eles percebem que o sistema ali era monárquico, cada um das suas regiões, suas fronteiras, tinha um rei. E agora o povo
ele começa a pedir um rei. Diga comigo, um rei. O povo começa a pedir um rei. Você imagina, né, Samuel, com certeza, ele fica com o coração triste, ele vai até Deus, e ele coloca diante de Deus que aquele povo agora queria estar sob o regime monárquico, ele queria um rei. É interessante, amados, porque querer, preste muita atenção nisso, querer um rei foi com o povo quis um rei, mas a escolha deste rei foi o próprio Deus que resolveu escolher. Eu estou pregando para pessoas que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus te escolheu para estar aqui essa noite. O Senhor, Ele tem os seus escolhidos. Deixa eu falar isso para você. O Senhor te escolheu. Você é um eleito, você é separado. Aleluia. Então, queridos, de outro lado, estava diante dessa situação, tinha um homem vivendo de uma maneira natural. Quando Israel diz assim, nós queremos um rei, os olhos de Deus, a luz de Deus brilha sobre a tribo de Benjamim, e brilha em cima, e o Senhor aponta seus olhos lá para a tribo de Benjamim, a família de Quis, o seu filho chamado Saul. Deus, ele olha para Saul e ele escolhe Saul. Mas é interessante, amado, que Deus, ele precisava arquitetar um plano para atrair Saul para o lugar da promessa. Deus, então, ele escolhe Saul. Tem momentos que nós estamos, irmãos, tão envolvidos, preste atenção nisso. Existem momentos que nós estamos tão envolvidos no nosso dia a dia, na nossa rotina, preocupados, né, com a faculdade, preocupados com o amanhã, que Deus, ele precisa de uma maneira para nos atrair para o lugar da intimidade. Você está entendendo isso? Deus, ele usa maneiras, preste muita atenção nisso. Deus, ele usa situações, ele mexe em sistemas, ele mexe em saúde, ele mexe em corações, para nos atrair para o lugar da promessa. Eu tenho certeza que eu estou pregando aqui, para pessoas, que Deus, ele já mexeu em sistemas, Deus, ele já mexeu em áreas, mas ele te atraiu para o lugar da promessa. É quando nós chegamos aqui, amados, no verso 3, Saul, ali, seu pai chama Saul, agora imagina a cena, Deus arquitetando um plano, Saul seria consagrado e ungido, o novo rei, a palavra do Senhor diz que ele agora seria o rei de Israel, e Deus, ele tem as suas maneiras, e aí as jumentas de Quis, elas são extraviadas, elas se perdem, e ali o seu pai chama, Saul, levanta, pega um moço aí, e eu gostaria que você fosse atrás dessas jumentas. Amados, vai chegar um dia, essas jumentas elas se perderam, sim ou não? Amém? Deus, ele está, diga comigo, trabalhando. Deus, ele está trabalhando. As jumentas se perderam. Chegará um dia, talvez hoje ou não, ou já passou esse dia, em que nós glorificaremos a Deus. Talvez você glorificará a Deus por algo que você perdeu. Chegará um dia que você dirá assim, Senhor, glória a Deus, porque aquele casamento que eu iria casar não deu certo. Glória a Deus, porque aquele concurso, Senhor, que estava tudo certo lá naquela cidade, não deu certo. Glória a Deus, Senhor, porque eu achava que era ganho, mas hoje eu vejo que o Senhor estava trabalhando em meu favor. Existem pessoas que só estão aqui porque perderam alguma coisa.
E às vezes a gente fica, Senhor, a minha jumenta. Mas eu gostava tanto dessa jumenta, orava tanto para essa jumenta. Mas Deus, Ele tem as suas maneiras, aleluia. Ele tem os seus modos de trabalhar. Saul sai então a procurar jumentos. E eu fico aqui, às vezes, hoje à tarde eu estava me perguntando, Senhor, quantas jumentas eu já chorei? Não é mulher não, tá, irmão? Quantas jumentas, quantas situações que eu achava que era coisa boa, que eu achava que era algo de Deus, e a gente chora, irmãos, pela jumenta, a gente faz campanha pela jumenta. Mas eu quero te dizer que tudo isso, Deus só estava fazendo para Ele te atrair para o lugar da promessa. Enquanto você está procurando jumenta, Deus, levante a sua mão. Enquanto muitas das vezes nós estamos procurando jumenta, Deus já preparou um vaso, um óleo, um trono, um reino, algo extraordinário, aleluia. Você crê nisso? Que muitas das vezes, enquanto nós estamos preocupados com detalhes, Deus, Ele já preparou algo bem maior. Se eu fosse colocar, irmãos, um tema nessa mensagem, eu diria, o melhor de Deus ainda está por... Eu gosto muito disso. Repita comigo, o melhor de Deus ainda está por vir na tua família. A palavra diz que ali Saul, ele sai à procura das jumentas, vai para um lado, sobe montanha, desce montanha, depois você lê lá essa passagem. E ele sobe montanha e passa ali alguns dias. E a palavra do Senhor no verso 5, Saul diz assim, olha, vamos voltar, porque já o tempo passou e o meu pai, daqui a pouco ele vai se preocupar, já não é com as jumentas, ele vai se preocupar com a nossa ausência. E aí, amado, o verso 6, diz assim, que o servo, ele vira para Saul, e ele fala assim, Saul, nessa cidade que nós estamos, tem um homem de Deus, tem um profeta, que tudo que ele fala, acontece. Eu vou repetir, o servo de Saul, ele estava ali procurando alguns dias, Saul falou, olha, vamos voltar, mas Deus usa o servo para dizer, Saul, aqui nessa cidade tem um profeta chamado Samuel, tudo que ele fala acontece. Levante a sua mão aí, eu quero profetizar, querido. Deus vai usar pessoas para trazer informações na sua vida estratégica. Deus vai usar pessoas para trazer informações para você, para sua casa, para sua família. Aleluia! Cuidado com a autossuficiência. Às vezes Deus fala, irmãos, através de pessoas da nossa vida. Ele traz instruções. Aquele servo ali, Saul falou, olha, tudo bem, mas só tem um probleminha. Nós não temos dinheiro para ir até o profeta. Nosso dinheiro acabou. Aí, amado, é interessante, porque, de novo, aquele servo, ele diz assim, eu ainda tenho 1/4 de ciclo de prata aqui comigo. Você acredita, querido, que Deus, Ele vai usar pessoas improváveis? Querido, nas vésperas ali dele se tornar o quê? Rei. Deus ali permitiu que ele estivesse emprestando dinheiro do servo. Às vésperas de Saul se tornar rei, ele estava ali emprestando, pedindo emprestado o dinheiro do servo. Levante a mão mais uma vez aí, querido. Eu quero dizer que Deus
Aquilo que ele está fazendo é apenas a prévia. O que você está vivendo hoje é apenas a prévia de que Deus tem. Querido, se você hoje está passando por uma situação difícil, está emprestando, aleluia, é só uma prévia, não é o descortinar ainda. Deus vai usar pessoas para trazer instruções, mas Deus também vai usar pessoas para abençoar a sua vida, aleluia. Mas o que me chama a atenção, irmão, nesse texto, é que eles foram ali, quando eles foram até a Saul, eles tinham uma motivação. Qual era a motivação? Eles estavam atrás da jumenta. E eu pergunto hoje para você, qual a sua motivação de estar aqui na casa de Deus? Na cabeça de Saul era jumenta, jumenta, a jumenta, e muitas das vezes a nossa motivação, porque nós somos humanos, a minha motivação é, Senhor, eu preciso de um casamento, a minha motivação é, Senhor, eu preciso de uma área da minha vida, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma restauração. Eu quero te dizer que isso não ofendeu a Deus, Ele conhece a nossa natureza. Mas apesar dos meios, agora que você chegou aqui, Ele vai te revelar o verdadeiro propósito que Ele tem para você. Ele vai te descortinar o verdadeiro propósito, aleluia, que Ele tem para a sua vida. Agora que Ele te trouxe no lugar do propósito, Deus, Ele vai descortinar os mistérios que Ele tem. Ele vai te mostrar o quanto você estava atrás de jumentas, e Ele tem um reinado para você, aleluia. O melhor de Deus, aí a igreja vai falar, ainda está por vir, tá bom? Para ficar bonitinho lá no YouTube, quando a gente assistir novamente. O melhor de Deus. Então Saul disse ao seu moço, o que nós vamos dar de presente? Aí o servo, olha, eu ainda tenho aqui, às vésperas de ser rei, ele estava pegando dinheiro emprestado ao seu servo. Se você entender que tudo que você está passando é apenas as vésperas daquilo que Deus vai fazer. Em 2024, Deus ainda tem coisas novas, Deus ainda tem mistério para descortinar na tua vida, surpresas, aleluia, coisas novas ainda vão chegar, aleluia. É interessante que tanto o servo, aí no verso 21, no verso 11, eles continuam ali, então eles tiveram a ideia, então vamos lá, vamos subir ao profeta. Eles encontram uma moça, eles acharam algumas moças, e eles perguntam, olha, é aqui nessa cidade que mora, na época chamava de vidente, o profeta, e elas falam sim, sim, e ele acabou de passar para sacrificar, porque hoje é dia de sacrifício. É interessante, amados, que Deus usa o servo e a moça, pessoas desvalorizadas da época, para alinhar o nosso propósito. Você está entendendo isso? Tanto o servo como essas moças eram pessoas desvalorizadas, mas Deus, Ele usa, querido, pessoas para realinhar o nosso propósito de intimidade com Ele. Deus vai usar essas pessoas. No verso 16, amanhã a esta hora, Deus, Ele chega ali com Samuel, e um dia antes, diga comigo, um dia antes, Deus, Ele chega com Samuel, lá no ouvido de Samuel. Olha como Deus faz, irmãos, quando Ele quer falar conosco. Um dia antes, Deus vai no ouvido de Samuel, e Ele diz assim, amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá capitão sobre o meu povo, Samuel. Diga para alguém aí, Deus chega na frente.
Deus, Ele chega na frente, aleluia. Fica preparado, Samuel, que amanhã eu vou trazer o futuro rei, aleluia. Deus, levante a sua mão, Deus já preparou, meu irmão, um ambiente profético, Ele já preparou uma agenda profética, aleluia. Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui. Ainda no ano de 2024, Deus, Ele tem preparado uma agenda profética no céu, para as nossas vidas, aleluia. Ainda tem coisas que vão acontecer em 2024, irmãos. Irmãos, quando eu estava preparando aqui essa mensagem, Deus falava tanto para mim, para minha família. Saul estava tão equivocado, na cabeça dele estava ali, ó, jumenta, até esse momento, jumenta, e Deus trabalhando. Quando eles iam em direção a Samuel, a Bíblia diz que Samuel desce ao encontro deles. E quando eles falam assim: olá, moço, você conhece o... Aí o Samuel fala assim: eu sou o profeta que vocês estão procurando. Deus, Ele não perde o controle, aleluia. Eu sou o vidente sobre diante de mim. Ele fala assim, e olha, eu vou descortinar tudo aquilo. Samuel fala assim: eu vou descortinar tudo aquilo que está no vosso coração. E é interessante que no verso 20 ele fala assim: e quanto às jumentas que há 3 dias vocês estão procurando, fique tranquilo, porque elas já foram achadas, aleluia. E na cabeça dele, jumentos. Enquanto você está aqui, querido, enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, Ele já entrou com providência lá naquela situação, aleluia. Enquanto nós estamos aqui louvando, levantando os braços para cima, o Jeová Jireh que nós cantamos, o Jeová Rafá, Ele já curou, o Jeová Jireh, Ele já entrou com a providência, aleluia. O Jeová Shalom, Ele já encheu a nossa casa de paz, aleluia. Ele já foi na frente. O Espírito Santo de Deus, Ele tem sabedoria, Ele é gentil, Ele já foi na frente. Enquanto você muitas das vezes entrou com o coração preocupado, Deus está falando para pessoas aqui, você que entrou preocupado aqui, com jumentas, coisas pequenas, Deus está dizendo: eu já preparei para você uma agenda profética, mas eu também preparei algo que você ainda não conhece, você não sabe, aleluia. Chama-se providência do alto, aleluia. O verso 20, Samuel ainda falando, ele fala: e para que todo desejo de Israel? Porventura Saul, o profeta falando, porventura não é para ti toda a casa de Israel? Até esse momento ele estava preocupado com a jumenta, mas aí Samuel fala: porventura, olha, as jumentas já foram encontradas, fica tranquilo, mas para ti, Deus tem preparado um reino. Queridos, a palavra do Senhor diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Levante a sua mão. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aleluia, nem, querido, penetrou no coração humano. Pastor, mas essa é uma palavra escatológica, aleluia por isso, porque enquanto as pessoas estão pensando aqui nas coisas terrenas, nós estamos preocupados com as coisas celestiais, aleluia. Nós estamos preocupados com as coisas do alto, aleluia. Não é com aquilo terreno e passageiro, mas aquilo que é eterno. Aleluia. O verso 21. A palavra do Senhor diz que Saul, irmãos, ele não compreendeu a lógica. Ele não entendeu a lógica.
Ele olha assim para Samuel, quando Samuel fala: olha, eu preparei para você, Deus tem preparado um reinado, por acaso você não foi escolhido? Ele olha para o profeta e ele diz assim: Saul, pela primeira vez ele se manifesta, ele diz: como é que isso pode acontecer? Se a minha tribo, a tribo de Benjamim, ela é a menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor família de Benjamim. Ele não entendeu, porque ele não estava olhando com a visão certa. Eu quero dizer para pessoas aqui, querido, que você talvez esteja olhando para a tempestade, talvez você esteja olhando para as situações, talvez você esteja olhando para as jumentas, mas eu quero te pedir nessa noite, que comece a olhar para a promessa, sobretudo, olhe para quem fez a promessa. Sabe por que Saul ficou em parafuso? Porque ele não estava olhando para o autor da promessa. Deus está dizendo para alguém aqui: meu filho, minha filha, olhe para mim, olhe para a promessa, mas olhe para o autor da promessa. Quando ele olha para a promessa, aleluia, ele entra em confusão, mas quando ele olha para o autor da promessa, Deus está dizendo: confie em mim, olha para mim. Pare de olhar para a sua condição humana, olhe para a promessa, aleluia, olhe para quem te fez a promessa, não olhe para essas condições. Deus está dizendo para alguém aqui. Porém Samuel tomou Saul e o seu moço, e agora já tinha preparado lá na câmara, lá em cima do monte. A palavra do Senhor diz que eles estavam preparando lá 30 homens, preparando um banquete. E Samuel, ele fala para Saul: agora nós iremos, e depois eu vou descortinar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. O verso 22, a Bíblia diz: porém Samuel tomou Saul e o seu moço, e os levou à câmara, e deu-lhe lugar acima de todos os convidados, que eram os 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá cá a porção que te dei, de que te disse logo cedo. Samuel disse: olha, traz aqui, em algumas versões vai falar de forma clara, traz aqui a coxa, traz aqui. Quando ele chega, primeira coisa, irmãos, primeira coisa, quando Deus trabalha, e você sabe o que Ele está trabalhando, Ele sempre vai te dar, quando você honra a Deus, Ele sempre vai te dar um lugar de honra. Deus, Ele tem um lugar de honra para pessoas aqui. Samuel leva e coloca Saul no meio desses 30 homens, no lugar de honra. Mas não só isso, ele fala: olha, cozinheiro, traz a coxa do sacrifício, traz a melhor parte que eu reservei e eu pedi. Sabe, irmãos, quando a pessoa tem aquele cuidado: olha, a pessoa está chegando, meu marido está chegando, ou fulano está chegando, ele não pode estar aqui no meio, mas separa a melhor parte, separa uma porção, a gente se sente tão honrado. Eu quero dizer que isso chama-se o cuidado de Deus. Deus está dizendo para alguém: eu vou usar pessoas, eu vou usar o céu, mas eu vou te honrar, eu tenho um cuidado especial, aleluia. Você sabe que eu tenho um cuidado especial com você, minha filha, meu filho, aleluia. É interessante que naquele momento ali, irmãos, nós recebemos, em muitos momentos nós recebemos da parte de Deus a visitação de Deus, nós ficamos cheios do Espírito Santo. Mas, amados, aquele encontro ali, ele verdadeiramente, ele foi um encontro. Diga comigo, um encontro. Ali não foi uma visitação, ali foi um encontro de Deus. Deus atraiu Saul para aquele encontro. E eu quero te dizer que quando ele chama ali: olha, traz a melhor porção,
Levante a sua mão, sabe por que eu quero profetizar? Ninguém sai da presença de Deus de mãos vazias. Ninguém sai da presença dEle, querido, da mesma forma. Ele marca nosso ministério, Ele marca nossa vida, Ele marca, querido, ainda o ano de 2024. Porque o melhor de Deus ainda está por vir, aleluia. Ninguém sai de um encontro com Deus, né, de mãos vazias. Diz ao moço que passa adiante, lá no verso 27, Samuel, ele fala, olha, pela manhã eu vou te revelar. E eles vão ali dormir, e Samuel não estava ainda ali, e Saul não estava entendendo muito o que estava acontecendo, mas quando é pela madrugada, preste muita atenção nisso. Samuel, ele, pela madrugada, antes do amanhecer, ele vai lá, 3 pessoas, Samuel, Saul e o moço. E ele começa, a Bíblia diz, nas extremidades, caminhar para as extremidades da cidade. E quando eles começam a caminhar ali, Samuel, ele fala algo interessante para o Saul. Ele diz assim, lá no verso 27, diz ao moço que passe, que vá adiante. Agora a nossa conversa, somos nós 2, diga ao moço que passe, porém, tu, Saul, fica aqui parado. Amados, quantas vezes aconteceu isso com a gente? Quantas vezes em 2024, pessoas que estavam ao nosso lado, né? Aquele moço estava do lado ali de Saul, pessoas, elas passaram. Quantas vezes nós vimos, eu imagino Saul olhando ali, naquela campina, o moço indo caminhando sozinho, e Saul e Samuel ficaram para trás. Você pode estar imaginando, quantas pessoas passaram? Quantas pessoas passaram em concurso? Quantas pessoas casaram? E o meu sonho, pastor, é noivar e casar. Quantas pessoas foram curadas em 2024? Mas o meu pai não foi curado. Talvez eu não tenha sido curado. Quantas pessoas estão acabando o ano empregado? Quantas pessoas passaram num concurso? Isso deve ter acontecido com muitas pessoas, talvez você que me assiste. Mas sabe o que é interessante, querido? Quando ele fala, deixa ele ir. Pessoas passaram. Eu quero te dizer que você não está parado. Deus, Ele está apenas te preparando. Aleluia. Você não está parado. Você está sendo preparado pelo Todo-Poderoso. Ei, querido, levante a sua mão, porque diga assim, eu não tenho pressa, aleluia, eu não tenho pressa, eu quero viver tudo que Deus tem na minha vida, eu quero chegar ao lugar da intimidade, eu não tenho pressa, diga isso, eu não tenho pressa, eu quero viver cada momento que Deus tem para minha família, eu quero viver em família cada momento que Deus tem para mim, aleluia. E quando ele estava ali achando que ele estava parado, a Bíblia diz que veio aí Samuel, estava só eles 2. Olha só, irmão, enquanto nós achamos que nós estamos parados, a Bíblia diz, então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e beijou e disse, porventura, agora eu não vou te revelar algo aqui, Saul, tu não tens porventura sido conhecido por Deus, o Senhor e capitão sobre Israel. E Deus começa ali, através de Samuel, derramar o óleo sobre a cabeça, aleluia. Tem dias que você pensa que está parado, mas Deus muitas das vezes está levantando e derramando o seu cálice de azeite sobre as nossas cabeças, aleluia. Agora Deus, ali você pensa que está parado, mas Deus está dizendo, olha minha serva, meu servo, agora que eu estou começando com você, agora que eu vou começar, toma esse óleo aqui, significa unção, agora eu te preparo,
preparo para tudo que você ainda vai viver, Saul. Deus está dizendo para alguém: agora eu estou te preparando para tudo que você vai viver. Deus está ungindo pessoas aqui. Tire a palavra Saul, coloque o seu nome. É você que Deus está ungindo nessa noite. Você está no centro preparatório de Deus. Eu não quero ser chato, mas diga assim para alguém: a sua história está apenas começando. Profetize isso. Tem coisas que Deus, aleluia, quando Ele faz isso, irmãos, a palavra diz, lá no capítulo 10 agora, eu estou no verso 2, partindo hoje, Ele chama ali, Samuel, chama Saul e fala assim: Saul, você terá sinais. Diga comigo, sinais. Deus está dizendo para alguém: você, querido, terá sinais. Viu, irmã Maria? Viu, pastor? Viu, irmã Keisa? Você terá sinais. Aleluia. Viu, irmã Shirley? Você já está tendo sinais, né, irmã Shirley? E aí Saul, ele fala, ele olha para o profeta, fica um pouco assustado, e aí ele descortina tudo o que vai acontecer. Olha esse homem chamado Samuel, irmãos. Quantas vezes Deus usa pessoas e às vezes nós não acreditamos. Eu não sei se está aqui hoje, eu convidei um empresário, o Sérgio. Está aqui hoje o Sérgio, ou está nos assistindo? O Sérgio, ele é um empresário lá da cidade do automóvel. Ele pediu para fazer uma oração, fiz uma oração e ele me ligou. Ele me ligou sexta-feira: pastor, ore por mim, preciso pagar um aluguel. Eu ali falei: tá bom, Sérgio, coloca a mão no teu coração aí. Eu vi que ele estava insistindo muito. Teve um momento que eu falei: eu vou atender isso aqui. Falei: Sérgio, coloca a mão. Eu comecei: Senhor, abençoa teu servo, ele precisa pagar o aluguel, 30 mil de aluguel, nós sabemos que tem que vender hoje, está finalizando ali, pelo menos 3 carros ali para vender. Aí Deus falou assim no meu coração: irmãos, hoje eu vou fazer ele vender, quantos carros? 3 carros. Eu falei assim: Sérgio, te prepara, porque hoje você vai vender 3 carros. Eu mostrei para os irmãos, estava comigo, quando deu 18 horas e 5 minutos, na sexta-feira, o telefone toca. Quem era? O Sérgio. Ele falou assim: pastor, 18 horas eu fechei a loja, eu vendi 2 carros, mas quando 18 e 1, que eu estava fechando, bateu, desesperadamente, falou: olha, eu passei aqui cedo, e eu vim buscar um Onix, o 3º carro. Deus, Ele promete, e Ele cumpre. Diga para alguém: vai ter sinais. Deus vai te dar sinais. Acharam-se as jumentas. Aí Samuel começa a dizer: olha, vocês vão encontrar alguns homens, e eles vão dizer assim, preste atenção. Samuel começa a revelar: olha, a partir de agora vocês vão ter sinais. Vocês vão encontrar alguns homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. O teu pai agora está preocupado, dizendo assim: o que farei para o meu filho? O que eu farei? Meu filho está 3 dias. Primeiro sinal, irmãos, que um escolhido recebe, é uma mudança de posição dentro da sua própria família. O primeiro sinal, Deus está dizendo: eu vou mudar posições. Se é que Ele não já mudou, eu vou mudar posições primeiro dentro da tua casa. Por quê, pastor? Porque Saul, ele estava sendo enviado pelo seu pai atrás das jumentas. Agora, passaram-se 3 dias, houve mudança. Houve o quê? Mudança. E agora a preocupação de Quis já não era jumentas, era dos filhos. Levante a sua mão, eu quero profetizar, aleluia. Vai haver mudança de valores. Deus vai fazer com que esta família, aleluia,
o primeiro sinal seja uma mudança de posição dentro da família. Aleluia, aleluia. Deus está reorganizando valores em nossa casa. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Deus aí está reorganizando valores. Aleluia. Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. O verso 3 do capítulo 10, mais adiante, ele continuou então, diga comigo, caminhando. Deus está dizendo para alguém, quando ele passa no sepulcro de Raquel, ele fala assim: olha, não pare no sepulcro de Raquel. Deus já estava ali, irmãos, ensinando algumas coisas para nós podermos pregar nos dias de hoje. Existem pessoas que estão paradas lá na morte de alguém, no sepulcro de alguém. O meu ministério já não é mais o mesmo, eu parei em tal sepulcro. Deus fala assim, através de Samuel: olha, Saul, não para no sepulcro, continua caminhando, porque mais adiante que chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, diga comigo, 3 homens, que vão subindo à casa de Deus, diga, 3 homens, um está levando 3 cabritos, o outro está levando 3 pães, e o outro está levando um odre de vinho, preste atenção nisso. Então 3 cabritos, 3 pães e um odre de vinho, ou seja, diga comigo, sacrifício, provisão e alegria ou gozo. Olha Deus ensinando aqui, queridos. E a palavra diz no verso 4, e te perguntarão. A palavra diz, irmãos, que esses homens que estavam com 3 cabritos, 3 pães e um odre de vinho, eles foram ao encontro de Saul. Olha como Deus ele prepara, querido. A Bíblia diz que eles falam: olha, eles vão te perguntar se está tudo bem. E o homem que tem os 3 pães, ele vai te dar, diga comigo, quantos? 2. Coisas esquisitas, irmãos, vão começar a acontecer na nossa vida. Você não vai entender essa matemática. Queridos, quando a gente tem, eu já vi pessoas que têm 3, muitas das vezes dá. Quem tem 2, às vezes dá 1. Quem tem 3, dá 1,5. Mas quem tem 3, pergunta como é que vai. E dá o quê? Ele deu 2 porções das 3 que ele tinha. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Você sabe o que Deus está dizendo? Eu anotei algo aqui. Está chegando um nível de provisão que você ainda não conhecia. Eu vou repetir, está chegando um nível que Deus vai usar pessoas, vai usar situações, o nível de provisão da parte de Deus, que você ainda não conhecia. Porque a matemática não vai explicar, a situação financeira, a crise, o salário não vai explicar, como o pastor falou aqui, o pastor Laci, dessa senhora que ninguém explicava, porque ela ganhava um salário, mas era próspera. Então vai chegar, quem toma posse disso? Ainda no ano de 2024, Deus está dizendo para alguém, está chegando o nível de provisão, não se trata de conta matemática, nem de dividir, eu estou falando é de milagres. Deus está dizendo, milagre não se explica, aleluia. É interessante, pastor, por que não deu vinho? Pastor, por que não deu cabrito? 3 cabritos. Sabe por quê, irmãos? No plano aqui humano, provisão, Deus pode usar pessoas para nos abençoar. Amém? Mas no plano divino, o gozo do ministério e sacrifício aponta para quem? Para a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, provisão aqui na terra, Deus usa a pessoa, mas gozo e a sacrifício vem do céu. Mas o mais interessante, obrigado, é que ele fala assim, diga assim comigo, prossiga. Querido, não pare quando Deus te prosperar. Deus, Ele unge. Olha aqui que há uma progressão no ministério. É aqui que as pessoas caem. É aqui que as pessoas param. Não parou lá no sepulcro de Raquel.
Aí Deus, ele vem com a provisão, ele usa pessoas, aquelas pessoas vieram ao encontro, e só, irmãos, pela unção, só por reconhecer a unção de Saul, eles deram 2 pães e ficaram apenas com 1. Mas Deus, usando Samuel, diga: prossiga, porque então virás o outeiro de Deus. Aleluia. Será que você pode dizer para alguém: tem o outeiro de Deus me esperando, a ordem é para marchar? Aleluia. Só que interessante, está faltando uma coisa no nosso ministério, na nossa vida, está faltando os inimigos. Espera aí que está chegando, está bem aqui, ó. Então virá o outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltério, tambores, flautas e harpa. Aleluia. Levante a sua mão, porque Deus ainda tem experiências. Não pare no sepulcro, não pare, querido, nos pães. Eu estou indo ao outeiro de Deus. Aleluia. Nós não somos reféns dos recursos, nós não somos reféns dos recursos, nem de dinheiro, nem de riqueza. Aleluia. E entra ali na cidade, você vai entrar na cidade e encontrará um rancho de profeta. Aleluia. Não pare, querido, na guarnição dos filisteus. A Bíblia diz que ali, quando ele passou diante do outeiro de Deus, e do outro lado a guarnição dos filisteus. Eu vou te dar um conselho aqui pastoral que Deus colocou no meu coração. Pare de tirar selfie com o inimigo. Pare de dar ouvidos a inimigos. Existem pessoas, irmãos, que nos paralisam. Existem críticas, são setas, dados. Venha quarta-feira que você vai entender o que é guerra na mente. Eu falei aqui na quarta e vou continuar na quarta-feira que vem. Existem dados do inimigo. Aqui simboliza muito bem. Saul, ele poderia ter parado aqui na guarnição, mas Samuel falou: olha, você vai passar pelo outeiro, do outro lado tem a guarnição, tem os inimigos, mas anda, porque logo adiante você vai encontrar profetas, um ambiente profético, onde tem flauta, tamborim, tambores, e lá Saul, existem pessoas que estarão profetizando. Aleluia. Querido, Deus te trouxe aqui ao outeiro dele. Aqui tem adoração, eu já senti a presença. Irmão, se eu fosse embora, na hora do louvor, meu domingo já estava garantido. Aleluia. Aqui tem tambores, aqui tem flautas, aqui tem adoração. Foi Deus que te atraiu. Aleluia. E ele continua no verso 6, diz assim: olha, Saul, o Espírito do Senhor, ele se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te mudará, Saul, em outro homem. Ele está dizendo assim: olha, quando você for com pessoas, quando você estiver nesse mesmo convívio, nesse mesmo ambiente, o Espírito do Senhor, ele se apoderará de você. Aleluia. Mas quando você chegar no lugar propício, perto de pessoas propícias, o mesmo Espírito que atua, querido, nessas pessoas também atuará em você. Diga: obrigado, Jesus. Você está vendo que é o Espírito Santo que nos muda, querido? Não é a nossa força. Ei, marido, ei, esposa, não é a nossa força. O Espírito Santo vai mudar corações de filhos aqui. O Espírito Santo, quando se apoderar dessa situação, deste marido, apenas entrega ao Senhor, e o Espírito Santo vai encher. Aleluia. E vai ter mudança, é que a Bíblia diz: e você mudará em outro homem. Aleluia. Deus vai ter, querido, o prazer de chegar na tua casa e transformar aquele ambiente em um ambiente profético, e vai ter experiências ali. Aleluia.
E o Espírito, no verso 10, diz que se apoderou dele, e ele começou a profetizar, aleluia. E Saul começa ali, olha os profetas, eles começam a descer, e começa a profetizar. Quem crê que Deus vai fazer isso também? Ainda no ano de 2024, aleluia. O Espírito vai se apoderar de alguém que você tem orado, aleluia. A mente dele estava ali, jumenta, Deus, eu vou te revelar meus mistérios, Saul. Jumenta, me preocupando com coisas aqui terrenas. E Deus dizendo, o meu Espírito vai te transformar, Saul. E aí, irmãos, eu imagino Saul dizendo, mas eu não tenho vocação para isso. Eu não sei nem rodar no manto lá na DAC. Talvez você fale, eu nem sei. Mas aí, amado, quando o Espírito Santo toma, a soberba, a vaidade, o ego, fica de lado, o temor, e ele começa no meio dos profetas, no meio dos tambores, ele começa a profetizar, aleluia, e ele já está próximo ali do seu povoado. É interessante que o verso 11, diz que aconteceu que como todos que dantes conheciam, viam ele, como eles se assustaram, porque eles profetizavam, aquele ali não é Saul. O que sucedeu com o filho de Quis? Irmãos, os vizinhos de Saul começaram a perguntar o que aconteceu com o filho de Quis. Sabem? Vai chegar um tempo que alguém vai dizer na tua família, os teus vizinhos, o que aconteceu com a filha da dona Sandra, o que aconteceu com o filho da dona Maria, olha o que aconteceu com o filho da dona Marlene, minha mãe está me assistindo, o que aconteceu com a filha da Vânia, cadê? As pessoas vão ter que reconhecer o profético de Deus na sua vida. Saul entre os profetas, aleluia. E ele começa a profetizar. Eu quero dizer que tem um profeta aí do seu lado, querido. Tem um profeta na sua casa. Aleluia. As pessoas dirão, como pode? Como pode? Mas tem profeta na minha casa, tem profeta na sua casa. Deus está enchendo pessoas de coragem aqui, de ousadia do Espírito Santo de Deus. Samuel agora convoca todo o povo ali, irmãos. A Bíblia diz que o verso 21, preste muita atenção, nós já estamos finalizando. E fazendo chegar a tribo de Benjamim, naquele grande dia marcado, daqui a 7 dias, Samuel fala, vai ser a tua posse, só para você entender. E ele reúne, irmãos, todas as tribos reunidas, chama a tribo de Benjamim, a família de Quis. E apesar de toda a experiência que Saul tinha vivido, quando eles procuram, a Bíblia diz que e Deus mudou o coração de Saul. Eles começam a procurar Saul e eles não o encontram. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele revelou onde ele estava. A Bíblia diz no verso 22, eis que se escondeu entre as bagagens. Saul, ele, depois de todas as experiências, ele foi se esconder atrás de bagagens. Quantas vezes, irmãos, nós temos tido experiência com Deus, Deus te livrou de tantas coisas, Deus te trouxe e te conduziu até aqui. Quantas experiências você poderia pegar esse microfone e dizer, olha, Deus me deu uma família, Deus me deu saúde, Deus me curou, Deus tem sido tão bom. Mas quando muitas das vezes é para valer, quando chegou a hora mesmo que Deus fala, esse ano eu quero usar o Alexandre, eu quero usar o Fernando, eu quero usar você. E às vezes nós nos escondemos atrás de bagagens. Existem pessoas que foram chamadas e escolhidas e tiveram experiências com Deus, mas quando Deus te chama para valer,
Muitas das vezes você se esconde. Levante a sua mão e fique de pé. Eu profetizo nessa noite que não existe bagagem tão grande que sejam capazes de esconder aquilo que Deus tem preparado para você. Aleluia. Não existem bagagens, não existe fardos, não existe, Deus está dizendo para alguém, não existe fardos, aleluia, tão grande, que possa esconder aquilo que eu preparei para você ainda este ano, filho. Deus está removendo bagagem. Feche seus olhos. Deus está removendo bagagens. Deus está removendo bagagens do medo. Deus está removendo bagagens. Saul estava com o coração ali temeroso por tudo aquilo que Deus prometeu iria fazer na sua vida. A Bíblia diz que Samuel manda chamar ele de trás da bagagem, coloca ele no meio daquela cerimônia. Deus está dizendo para alguém: eu tenho um lugar de honra para você, meu filho. Eu tenho um lugar de honra. Aleluia. No meio de todas aquelas tribos, Samuel, ele fala assim: vedes aí, povo, quem o Senhor escolheu. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui: eu te escolhi, meu servo. Eu te escolhi. Tira o seu nome e coloque, tira o nome de Saul e coloque o seu. Eis aí o Samuel, eis aí o Paulo, o João, eis aí pois em todo o povo não há. Samuel fala assim: olha, em todo o povo foi Deus que escolheu. Vocês queriam um rei, mas quem escolheu foi Deus. Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. A Bíblia diz que o povo jubilou. Levante a sua mão, porque ainda tem pessoas que irão se alegrar com a tua vitória. Tem pessoas que vão jubilar naquele grande dia, o dia da provisão, o dia que se concretizar a promessa. Deus vai levantar pessoas para jubilar. Aleluia. O melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia. E as pessoas começaram a dizer, viva o Rei, viva o Rei. Deus está dizendo para alguém: pessoas vão reconhecer que eu te escolhi, meu filho. Pessoas da tua família, vizinhança, pessoas que te conhecem desde criança, vão precisar reconhecer a unção que eu tenho na tua vida. Vão precisar reconhecer o chamado. Deus está dizendo para alguém aqui: você sabe que eu te chamei. Para de se esconder atrás de bagagens. Mas pastor, eu tenho vergonha das pessoas, dos inimigos. Deus já falou para alguém aqui: não é para parar de frente do arraial dos filisteus. Pastor, os inimigos. O verso 27, depois de toda a honra, depois de juntar a tribo, o verso 27 vai dizer que os filhos de Belial, preste atenção nisso, os filhos de Belial, está aí na tela, mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o que é que eles fizeram? Desprezaram e não trouxeram presentes. Porém Deus está dando ferramentas para alguém. A Bíblia diz: porém Saul não deu ouvidos, ele se fez de surdo. Deus está dizendo para alguém: não dê ouvidos
as vozes, aleluia, daqueles que te desonram, aqueles que não celebram contigo. Dê as vozes àquele que Deus escolheu para dizer: viva o rei, viva o casamento, viva o concurso, viva porque eles estão bem, viva porque Deus tem usado, viva porque Deus tem levantado, viva porque Deus tem dado saúde. Deus vai colocar pessoas para celebrar a tua vitória. Quem crê nisso? Deus vai colocar pessoas ao teu lado para celebrar grandes vitórias. Feche seus olhos, levante a sua mão. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sei que tu tens, Senhor, um chifre de azeite. A tua palavra diz, Senhor, que Samuel, ele pegou aquele vaso cheio de azeite, e ele estava ali achando que estava parado, mas ele estava sendo preparado. Deus prepara pessoas. Enche agora com o teu Espírito Santo. Ainda no mês de novembro, traz o óleo, Senhor, sobre as nossas cabeças. Prepara para o novo. Prepara, Senhor. Não deixa minha mente estar preocupada com jumentas, com as coisas aqui terrenas, enquanto o Senhor tem tronos, tem honra, tem preparado um lugar, Senhor, de honra para essa casa. Não deixa, Senhor, a nossa mente se preocupar com as coisas terrenas. Eu sei, meu Pai, que pessoas vão sair daqui esta noite totalmente transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pessoas vão sair transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você crê nisso? Levante a sua mão para o alto. Aleluia. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu quero que você aplauda Ele. Aleluia. Aplauda Ele. Aleluia. 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 Continue. Vire para alguém e diga assim: continue. Talvez Deus queira usar a tua boca, viu, Alexandre? Continua, Alexandre. Continua, filho. Continua. Continua. Marche. Continue. Não pare. Não pare. Aleluia. Haja o que houver, venha o que vier, e as provas de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, e as provas de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Diga obrigado, Jesus, porque o Senhor me escolheu. Aleluia. Fale com o coração: eu sou grato ao Senhor. Aleluia. Existe um clarão de Deus sobre a tua casa, assim como na casa de Saul. Aleluia. Deus voltou seus olhos e diz assim: naquela casa